Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. O texto diz o seguinte: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Há muita confusão acerca do ofício de profeta na nova aliança, no Novo Testamento. Existe uma incompreensão sobre esse dom tão poderoso, tão impressionante, e também um mau uso desse dom nos dias de hoje. Um dom tão importante para o corpo de Cristo, um dom tão importante para o mundo, e que de alguma forma se criou uma desconfiança. Mas Deus está levantando profetas com o coração dele nesse tempo, para poder, de forma poderosa e sobrenatural, usar esses profetas dessa geração para criar o futuro que essa nação e o mundo tanto esperam. O maior desafio nos dias de hoje é discernir o papel do profeta no Novo Testamento. Afinal, todos os modelos de profeta estão no Antigo Testamento. A pergunta que se faz é: qual a diferença entre o profeta do Antigo e o profeta do Novo Testamento? Nós podemos pegar um exemplo aqui de um profeta do Antigo, Elias, onde em um tempo, dentro do contexto ali do tempo de Acabe e Jezabel, esse rei, ele desviou o coração do povo para adorar a Baal. E Elias, esse profeta zeloso, esse profeta ao mesmo tempo apaixonado por Deus, mas irado contra Acabe e Jezabel. E Elias, ele proclama uma seca sobre a terra. E os céus obedecem à voz do profeta. Guarde isso. Os céus sempre obedecem à voz do profeta de Deus. E a seca dura 3 anos e meio. E o rei Acabe começa a caçar o profeta. Começa a buscar ele por todos os lugares, pela nação. E aí é quando o profeta Elias sai do seu esconderijo e convoca um confronto no Monte Carmelo, com 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Os falsos profetas, você conhece a história, eles dançam, eles se cortam, eles gritam, eles dão cambalhota, eles fazem de tudo para Baal consumir o sacrifício. Mas mesmo com muito drama, a oferta continua ali. Nada acontece. Então chega a vez de Elias, e ele faz uma oração simples ao Deus do universo. E uma tocha de fogo desce do céu e consome toda a oferta, lambendo até a água que foi derramada sobre o sacrifício. A plateia, todos que estavam lá, ficaram espantados com o que havia acontecido. E Elias exige a execução dos falsos profetas. Ele mata 850 falsos profetas, cortando-os pela espada até a morte. Veja, havia maldade nesse tempo. Havia idolatria nesse tempo. E o profeta resolve a questão dessa forma. Nos dias de hoje também existe maldade. Existem situações que a gente parece que as trevas de alguma forma estão avançando, vencendo. Assassinato, estupro, imoralidade, idolatria. Uma agenda demoníaca contra as nossas crianças, contra a família tradicional. A pergunta é: como os profetas do Novo Testamento hoje vão reagir a tudo isso? Iremos agir da mesma forma que Elias no Antigo Testamento?
Vamos punir as nações pelos seus pecados, vamos apedrejar na rua os adúlteros e fornicadores, vamos invocar fogo do céu para consumir todos aqueles que não se rendem ao nosso Deus. Muitos cristãos gostam dessa ideia e dessa possibilidade de julgamento. Muitos se empolgam diante da ideia de julgar os maus. Os profetas do caos ainda agem nos dias de hoje. Profetas que só pensam em julgar o pecador, condenar as pessoas. Mas Jesus disse que nós somos o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E o sal era a maneira de preservar carnes naquela época, preservar alimentos. O cristão, ele é o elemento da sociedade que preserva a civilização. Preserva contra a ira de Deus em relação ao pecado e preserva em relação à destruição pelas forças malignas. O sal não pode perder o efeito de preservar, o sal não pode perder o efeito de salgar, de conservar. No tempo de Jesus, eles provavam o sal para ver se ele ainda estava salgando. Se o sal tivesse o sabor da comida, significava que ele tinha se tornado insípido. Ele pegou o sabor do alimento que ele deveria conservar. Ele foi afetado pelo alimento e não ele afetar o alimento. Quando o sal pega o sabor da comida, ele não serve mais para nada. O sal insípido perde a capacidade de impedir que o alimento estrague. Nesse episódio, Jesus não estava falando ou ensinando como preservar carnes. Ele não estava falando a um dono de açougue: olha, deixa eu te ensinar como você preserva os bezerros, os bois que você matou aí. Não, ele estava descrevendo o corpo de Cristo. O que significa o crente, então, se tornar insípido? Significa que deixamos de ser salgados, deixamos de conservar, passamos a ter o mesmo gosto do mundo, o mesmo sabor das pessoas que nós deveríamos estar protegendo, preservando. Nos tornamos insípidos quando profetizamos o mal, profetizamos contra pessoas que deveríamos preservar, deveríamos salvar, mas a condenamos. Deveríamos fazer como filhos de Deus, tirar o pecado das pessoas, mas muitas vezes colocamos mais pecado e mais culpa e mais condenação nas costas da pessoa. Quando representamos mal o nosso Pai Celestial, o mundo passa a ter uma perspectiva deturpada de Deus. Por isso não se espante das pessoas falar: esse Deus teu é irado, esse Deus, de onde que ele tirou isso? Porque eles não leem a Bíblia, eles leem você e a mensagem que você entrega. Se eles criam, se o mundo tem uma opinião dessa a respeito de Deus, foram alguns profetas que ensinaram que Deus é dessa forma. As pessoas não conhecem a Deus de fato por intermédio de um profeta irado. Alguns profetas não revelam o amor de Deus, mas a sua própria ira e a sua deformação pessoal. Mas é uma tentação, tem pessoas que querem julgar, tem pessoas que querem condenar. Tiago e João foram tentados a fazer isso, decretar juízo. Eles ficaram irados com uma aldeia samaritana. Os moradores não permitiam que Jesus passasse por sua cidade, e eles queriam invocar fogo do céu. Jesus, a gente pode pedir que fogo do céu caia e queime todo mundo? Autoriza aí, que a gente ora agora. E Jesus disse, em Lucas 9,55, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Vocês não entenderam de que espírito vocês são ainda? Ei, a antiga aliança findou, finalizou, começou um novo tempo, um novo testamento.
E João, depois desse aprendizado, ele diz em 1 João 4, verso 1, veja, ele aprendeu. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ele chegou à conclusão de que devemos provar se os espíritos são de Deus diante de uma profecia, diante de uma palavra. Em outras palavras, ele chegou à conclusão que até os apóstolos de Jesus poderiam ouvir uma sugestão do diabo e falar a sugestão do diabo. Lembra de Pedro? Em um momento é elogiado, não foi carne nem sangue que te revelou. Minutos depois, para trás de mim, Satanás. A mesma pessoa, havia algo de errado com Pedro? Não. Mas o diabo, ele não vai parar de falar as nossas mentes. Ele não vai parar de dar a sugestão. Ele quer contaminar, ele quer prejudicar. Entenda. Uma das maiores tragédias do mundo vem das vozes proféticas negativas. Vozes que representam mal a Deus. Vozes que fazem o mundo enxergar Deus de uma forma negativa. Sabe, complica, dificulta a conversão do perdido, do pecador, o arrependimento. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, abrindo a mensagem, somos capacitados para ser ministros de um novo testamento. Ei, Deus te capacitou para ser ministro de um novo testamento, de uma nova aliança, de um novo tempo, não da letra, mas do Espírito. Não algo que parte do homem, mas algo que procede do Espírito Santo. Entenda, se você vive na nova aliança, se você vive no Novo Testamento, você precisa ter uma vida dependente do Espírito Santo. Porque esse é o grande diferencial do antigo para o novo. No antigo, o homem vivia a partir de suas decisões. No novo, o homem é guiado por uma sabedoria, por um Deus amoroso, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. E isso gera vida. Isso nos dá capacidade de produzir frutos para Deus, diz o apóstolo Paulo. Veja, produzimos frutos para Deus quando dependemos do Espírito Santo. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo por Deus, pela graça dEle, e você só produz frutos para Ele, também na dependência do Espírito Santo. Um novo testamento, onde há perdão e não condenação. A suficiência de Deus, os recursos de Deus, o poder de Deus, é para ministros de um novo testamento. Não há provisão alguma para quem ainda quer se manter na antiga aliança. No antigo pacto, também não há provisão para quem vive uma mistura das duas. Porque algumas pessoas fazem uma salada, né? Deixa um pouquinho do antigo e um pouquinho do novo. Mistura tudo e o sal se torna insípido. E a mensagem se torna ultrapassada. Somente pela nova aliança você pode abençoar e ser abençoado. O poder de Deus está no Novo Testamento, o poder de Deus está na nova aliança. O ministro de um Novo Testamento é uma carta, ele tem uma mensagem. A mensagem não procede dele, mas procede do Espírito que habita nele. Qual mensagem nós estamos entregando para o mundo? Qual mensagem? Seus vizinhos estão te lendo todo dia. Seus colegas de trabalho, de faculdade estão te lendo todos os dias. Tem gente que fala, leia a Bíblia para você conhecer Jesus. Não seria melhor você deixar as pessoas te lerem?
para conhecer Jesus? Porque a Bíblia talvez seja difícil, mas você vai ser lido. 24 horas por dia você está sendo lido. Houve uma transição. Houve uma mudança de uma aliança para outra aliança, de um testamento para outro testamento. A primeira Páscoa é uma ilustração de como iria ser esse novo pacto. Êxodo 12, verso 13 diz: mas o sangue vos será por sinal. Na casa em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. O que Deus fez foi poupar esse povo, com base no sangue. Não foi com base na reputação do povo. A nova aliança, ela vai considerar o seguinte: Jesus é o seu Salvador, o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, então você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Veja que nesse dia, nessa noite, Deus não disse: quando eu ver o bom nome da sua família, eu não faço nada com essa casa. Quando eu ver os últimos 30 dias, se você foi comportado, você vai ser preservado. Foi isso que Deus disse? Não. Quando eu ver o sangue, eu vou passar por cima. O que preservou todas essas casas, todas essas famílias? O sangue. Somente o sangue. A pergunta é: somente o sangue ou a fé no sangue? Somente o sangue, nem a fé no sangue. Você não acha que no meio dessa nação inteira teve gente que teve medo? Ouvindo lá os egípcios gritando, falando: meu filho morreu, a morte entrou aqui em casa. Um monte de gente: ai pai, e agora? Será que eu estou protegido mesmo? Será que estamos guardados? Meu filho, ora aí, segura firme. O sangue estava nos umbrais da porta, mas essa pessoa, essa família pode ter passado uma noite inteira com medo do mal acontecer, mas veja, mesmo assim o sangue protegeu. É o sangue. Por si só, protege. Se você pegar um cordeiro para você e para a sua casa. Amém? Quantos estão me acompanhando aqui? E eles foram preservados, e eles foram guardados. Agora, outra família que tinha o sangue nos umbrais da porta, e confiaram, falou: não, relaxa aí. O sangue do Cordeiro é para a nossa proteção. Em Apocalipse diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que é poderoso para proteger, para salvar, para guardar. E é este sangue que está sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre os seus negócios. Você está debaixo da proteção do sangue, e o diabo não pode mexer nisso, ele não pode tocar. 50 dias depois da Páscoa, Israel estava no Monte Sinai, o primeiro Pentecoste. Nesse dia Deus deu a lei, o povo pediu, o povo implorou. Na verdade, a base para a gente entender a diferença dos profetas do Novo e do Velho, a gente precisa entender as duas alianças. Essa antiga aliança foi pedida pelo homem. O homem se gabou de ter a capacidade de agradar a Deus, de cumprir os mandamentos por si só. Nos deu os seus mandamentos e nós iremos obedecer. E seremos abençoados de acordo com a nossa capacidade de fazê-lo. E os mandamentos foram dados. E naquele dia no Monte Sinai, quando os 10 mandamentos desceram, 3.000 pessoas morreram.
Quando a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Com ela veio a condenação e gerou a morte. Agora, no novo concerto, no Monte Sião, ao cumprir o dia de Pentecostes, Deus dá o Espírito, não a letra. E dessa vez, 3.000 pessoas se convertem. Ei, quando a lei foi dada, 3.000 pessoas morrem. Quando o Espírito é dado, 3.000 pessoas se convertem. Você está me entendendo? O Espírito gerou vida porque o Espírito vivifica. Ele veio para isso. Você é ministro de um novo testamento, de um novo concerto. Mas a pergunta é: você usa vergonha e condenação contra as pessoas? Você ensina o senso de justiça ou o peso da culpa? Você proclama o dom da justiça ou vive falando de pecado? Profetas do Antigo Testamento chamam o pecado à memória. Profetas do Novo Testamento chamam a justiça de Cristo à memória. Debaixo da lei, Deus exige justiça do homem falido. Na graça, Deus promove justiça para o homem caído. A obra é de Cristo, mas a recompensa é sua. A herança é nossa. A Bíblia diz para ninguém voltar ao Monte Sinai. Tem muito profeta visitando o Monte Sinai, ao invés de estar no Monte Sião, onde está o Deus vivo, onde está o sangue de Cristo, onde estão os anjos, onde estão os santos. Não, eles insistem, deixam eu ir lá no Monte Sinai. Só que a Bíblia diz para ninguém voltar para lá. Hebreus 12, verso 21 diz: é tão terrível, e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. A Bíblia diz que os melhores dos homens estavam tremendo. Este é um monte que condena o melhor de nós. O melhor dos homens nesse monte é condenado. E quando você profetiza a partir dessa ótica, você profetiza pecado, condenação, culpa, você profetiza morte, escravidão, consciência de pecado. Olha só, Hebreus 12, verso 22, olha o que diz: mas tende chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. É isso que está no Monte Sião. Deus está no Monte Sião. Ei, tem gente no monte errado. Fala para a pessoa aí do lado: tem gente no monte errado. Jesus deixou claro a sua intenção na nova aliança. Quando Jesus ele chegou ali na sinagoga para poder ler, e foi entregue para ele ler ali um trecho de Isaías. Lucas 4,18 descreve isso, olha só: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele para por aí. Aí todo mundo olha para a cara dele. Por quê? Ele não concluiu. Ele não concluiu a leitura. Ele parou no ano aceitável do Senhor. Se você for lá em Isaías, exatamente nesse texto, ele deixou de ler o dia da vingança do nosso Deus. O que ele estava querendo dizer?
Não estamos no tempo da vingança de Deus. Estamos no tempo de revelar o amor do Pai. Estamos no tempo de resgatar aquelas pessoas que estão na escravidão do pecado, presas pelo diabo. Jesus, ele deixa claro, quando ele corta um pedaço do texto e não conclui toda a leitura que deveria fazer. Ei, como você olha para as pessoas? Você olha a partir do momento que ela está? O estado que ela está? Vamos lá, eu quero te fazer uma pergunta. Como homens, como que a gente ia definir Davi? Como que definiríamos Davi hoje, nos dias de hoje? Como homens? Adúltero, assassino, vagabundo. Ou não? Como homens, vamos falar sério. Ele matou o melhor amigo para ficar com a mulher do cara. Sim ou não? Como que homens definiriam? Mas isso era uma fotografia, não era o filme inteiro. Deus não quer que você olhe para as pessoas vendo uma fotografia. Deus quer que você olhe para as pessoas vendo um filme inteiro. E sabe como Deus definiu ele? Um homem segundo o meu coração. Deus olha para o homem do futuro para o momento em que ele está. Quem gosta de passado é o diabo. Você olha para as pessoas e o que você enxerga? Pecado? Condenação? Culpa? Ou você é capaz de, através dos olhos do Espírito Santo, enxergar os tesouros de Deus dentro dessa pessoa e profetizar aquilo que ela vai se tornar em Cristo Jesus? Você é capaz de profetizar os tesouros, um futuro que Deus conquistou na cruz do Calvário com o preço da própria vida do seu filho? Olhar para a pessoa e ver pecado, gente, qualquer um faz isso. Olhar para a pessoa e encontrar defeito, não precisa ser nada para poder encontrar defeito nas pessoas. Não precisa ser profeta, não precisa ser crente, não precisa ser nada. Mas olhar a pessoa e ver os tesouros que Deus colocou dentro dela, isso precisa do Espírito Santo, isso precisa do amor de Cristo na sua vida. E Deus nos chamou para não é ficar cavucando o pecado na vida das pessoas. Deus nos chamou para encontrar os tesouros. Olhar para a pessoa e falar: ei, você não é isso. Deixa eu te dizer quem você é. Deixa eu te falar, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua verdadeira natureza. Você não é pecador, porque se você convence que é pecador e uma pessoa é convencida por você que ela é pecadora, o que um pecador faz? Peca. Pecador peca. Agora, se você olha para a pessoa e fala: você é santo, você é justiça de Deus em Cristo Jesus, esse pecado não combina com você. Você é muito mais do que isso. Essa pessoa vai se levantar, porque ela não é comum encontrar uma mensagem dessa, uma palavra dessa. É muito mais fácil condenar do que salvar. E quando encontra uma palavra dessa, o que essa pessoa faz? Ela se levanta. Ela se levanta e fala: uau, eu sou isso. Jesus me fez dessa forma na cruz do Calvário. Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou pela minha justiça. Eu sou justo, não pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez, pelo que Ele conquistou.
A palavra profética tem o poder de criar o futuro, de mudar realidades. Você pode mudar o futuro. Deus não te chamou para olhar a situação e se acomodar com ela. Lembra de Ezequiel, viu o vale dos ossos secos. E o que Deus diz para ele? Ezequiel, vou te dar uma dica. Profetiza. Profetiza o que você quer ver, Ezequiel. Não fale o que você está vendo, profetize o que você quer ver. Para finalizar, eu quero contar uma história de um rapaz que está começando, ele estava começando no Sozo com a gente. E a gente atende as pessoas no final e geralmente tem uma equipe de apoio e eles às vezes entregam palavras de conhecimento. E ele era novo. E ele entregou uma palavra de conhecimento assim: olha, eu vi uma maldição hereditária na sua vida. Aí eu, oh glória, maravilha, aleluia. Aí eu falei, ele quis dizer o seguinte, que Deus está quebrando uma maldição hereditária na sua vida. Não foi assim com Ezequiel? A visão era de vale de ossos secos, mas ele profetizou o que ele queria ver. Quando um profeta de Deus fala, os céus obedecem. Amém? Você foi criado e colocado nesse tempo e nessa geração como profeta para mudar o futuro de pessoas. Existem pessoas com futuro travado que você pode destravar pelo poder da sua palavra profética. O futuro da nossa nação depende da sua palavra. O futuro de pessoas depende da sua palavra. Amém? Eu quero entregar uma palavra de conhecimento aqui rapidamente. Pode ser pessoas aqui ou pessoas que estão nos assistindo, mas uma pessoa com dores fortes nas costas, que quando movimenta tem muita dor, muita dificuldade. O Espírito Santo manda te dizer que essa dor está sendo arrancada agora na autoridade do nome de Jesus. Se você que se identifica com essa palavra, fizer os movimentos agora, você vai ver que a dor não está aí mais. E eu quero ouvir o seu testemunho. Nos dê o seu testemunho depois. Outra pessoa, ela teve durante esse dia dor de cabeça muito forte. Sentiu uma dor de cabeça muito forte. O Espírito Santo está mandando te dizer, você chegou aqui com dor de cabeça. Você estava com dor de cabeça até começar a mensagem. Mas em nome de Jesus, procure essa dor de cabeça agora. Sacode a cabeça. Se for você que está aqui ou você online, nos conte o seu testemunho. Fala, pastor, era eu, em relação àquela palavra de conhecimento.